Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, a professora Edilândia, para mais uma aula de ciências. Tá todo mundo com saúde? Tá todo mundo esperando aí a aula? Vamos lá começar? Como sempre, começamos com as nossas correções, não é assim? Vamos para a correção da ficha de atividades, página 83. Ainda falando sobre distribuição dos seres vivos na Terra. Vamos lá? Página 83 da nossa ficha de atividades. Na nossa ficha de atividade nós temos os animais representados na cruzadinha podem ser encontrados na América do Sul, continente em que fica o Brasil. Preencha a cruzadinha com os nomes dos animais listados a seguir. Quais foram os nomes listados? O número 1, lhama, 2, tatu-bola, 3, arara, 4, iguana, 5, bicho preguiça, 6, tamanduá, 7, paca, 8, jabuti, 9, tucano e 10, corvo. No caso aqui, como é apenas uma correção, a tia Dilândia já colocou aqui nos seus devidos lugares. O 1 nós temos a lhama, né? O 2 nós temos o tatu-bola. 3 nós temos a arara. 4 nós temos iguana. O 5 nós temos aqui, ó, bicho preguiça, olha ele aqui, bem aqui, certo? E 6 nós temos... Opção 6, o tamanduá, né? Olha ele aqui. 7, a paca. 8, jabuti. 9, tucano. E 8, o 10, corvo, certo? Já está tudo colocado aqui nos seus devidos lugares. A cruzadinha já está pronta e espero que a de vocês também estejam prontas, tá certo? É só fazer aqui a correção, tá bom? Vamos lá na página agora 84. Precisamos apagar, né? Para poder dar continuidade na correção. Quarta questão, nós temos que observar essa imagem. Nós temos pinguim e urso, né? Nosso urso polar. Os dois pinguins e o urso polar. Observe a ilustração a seguir. O encontro entre um pinguim e um urso polar é possível? Justifique. Vamos justificar aí. Não é possível. Sabe por quê? Porque o urso polar vive no Polo Norte. Vive no Polo Norte e os pinguins no Polo Sul. No Polo Sul. Vou botar esse L aqui. Certo? Eis aí a justificativa porque que eles não podem, certo? Se encontrarem. Um mora no Polo Norte e outro no Polo Sul. Desenhe um animal que vive em lugares quentes do planeta. Certo? Então, são os animais, né, que vivem nas florestas equatoriais e também nas tropicais. Então, aqui vou deixar por conta de vocês, tá? Vocês vão desenhar. Tá legal? Vamos para o nosso livro. Página 148 também para correções. Biomas e seus animais. A biosfera é constituída por todos os seres vivos, mais o ambiente onde vivem. Então, é dividida em biomas. O que é um bioma, então? Um bioma é um ambiente terrestre ou aquático, com características definidas por fatores como clima, tipo de solo, seres vivos e vegetação local de uma certa região. Nem sempre um bioma está restrito a apenas uma região. Então, pode estar em 2 ou mais regiões, certo? Por exemplo, existem locais da África e na América que apresentam muitas características ambientais semelhantes, mas que estão muito distantes, como é o caso dos desertos. Então, o bioma é isso aí, pessoal. São ambientes, um determinado clima que existe numa região, pode também existir em outra região, certo? Mais à frente... Nós temos uma atividade de mão na massa. Temos que se observar também esse mapa,
né, onde está escritas as regiões, né? Nós temos 3 regiões desse lado e 3 regiões desse outro, tá certo? Observe atentamente o mapa dos biomas e responda as perguntas a seguir. Existem regiões diferentes, mas que apresentam os mesmos biomas? Explique suas respostas, certo? Nós temos aqui a taiga, né? Que é a maior parte aqui, ó, dessas regiões aqui. Nós temos a floresta temperada. Nós temos também campos, savana, deserto, né? Deserto seco. Nós temos também floresta tropical e equatorial. De acordo com essa observação desse mapa, nós vamos responder algumas questões, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos a América do Norte, por aqui nós temos a Europa, a taiga, né? O bioma tanto existe aqui nessa região como aqui, nessa partezinha verde aqui, ó, na Europa e na América do Norte, ok? Vamos responder aqui. Existem regiões diferentes, mas que apresentam os mesmos biomas? Sim. Vamos dar o exemplo como a taiga, né? A taiga tanto está na Europa como na América do Norte. O estudo de mapas, tá certo? E as florestas equatoriais também, ok? Vamos lá para a próxima. Quais semelhanças você acha que essas regiões apresentam para abrigar o mesmo bioma? Então, para essas características, né, o bioma é isso aí, tem que haver as mesmas características, né, o mesmo tipo de solo, certo? A umidade tem que ser parecida. Então, o que diferencia, né? O que apresenta, o que se assemelha é isso aí. A incidência de luz também. De luz. Solar, que é a luz do sol, né? Temperatura. A umidade, as características do solo também, características do solo e outras coisas mais, tá? Principalmente a incidência de luz solar, né? E a temperatura no qual existe nesses ambientes. De acordo com o mapa, quais biomas podemos encontrar no Brasil? Podemos encontrar os campos, florestas equatoriais, né? E tropicais, né? Também. E a savana. Agora vamos ver um pouquinho sobre os tipos de florestas existentes, né? Tem a floresta tropical e floresta equatorial. A floresta tropical e a floresta equatorial são parecidas. O nome é diferente porque estão em regiões diferentes, mais perto dos trópicos ou mais perto da linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quentes e iluminados são os lugares. Nessas regiões há muita umidade e grande diversidade de espécies, como na floresta amazônica, que abriga milhares de insetos, aves, rãs e macacos. As florestas tropicais são úmidas, quentes e ficam próximas ao litoral. No Brasil, a Mata Atlântica se estende por todo o litoral brasileiro
e abriga animais como onça-pintada e tamanduá-bandeira. Então, essa região aí fica bem próxima aqui à linha, né? Olha, linha do Equador, certo? Que é aquela linha imaginária. Vamos lá? Vale a pena conhecer. O livro A Amazônia, de Rubens Matuque, editora Biruta, traz informações sobre a Amazônia com seus rios, suas lagoas e sua vegetação abundante e sua fauna muito diversa. Certo? Aqui é só uma atividadezinha para a gente conhecer. Agora vamos ver os desertos, né? O animal predominante lá, que é o camelo, né? Existem dois tipos de desertos, os secos e os polares. Os desertos secos têm um clima que chamamos de árido ou desértico. Isso porque quase não chove lá, tem pouca umidade e, como consequência, tem pouca vegetação. É comum encontrar os solos de areia nesse tipo de deserto. Então, os camelos, eles são adaptados ao clima seco do deserto, né? Fazendo um estudo sobre eles, eles podem passar dias sem beber água, certo? Por isso as pessoas costumam até domesticar eles em suas residências, né? Para poder servir de quê? De transportes, né? E até mesmo transporte de cargas e de pessoas. Tá certo? Mais à frente nós temos para saber mais. Para saber mais. Para suportar o calor do deserto, os animais desenvolvem estratégias. A maioria simplesmente se enterra na areia durante o dia para fugir do calor. No entanto, as gazelas e os camelos são muito grandes para isso. Cientistas descobriram que uma espécie de gazela que mora no deserto da Arábia Saudita, além de economizar muito mais água da urina do que outras espécies, é capaz de uma façanha ainda mais estranha. Quando realmente passa fome e sede, ela encolhe seu fígado e coração, que podem ficar com até metade do tamanho original. Vejam aí, não é? Algo que a gente está aprendendo, coisas novas e interessantes, né? Para quem não sabia, está sabendo agora. Pode parecer absurdo, mas isso é uma forma de economia. Como órgãos menores precisam de menos oxigênio, essa gazela precisa respirar menos, gastando menos água na respiração. Já pensou? Muito curioso isso, não é? Vamos lá para a nossa floresta temperada, página 151. Floresta temperada. Bem aqui nós temos sobre os desertos polares, né? Que encontra-se nos polos norte e no sul. Lembrando como a luz do sol chega ao nosso planeta, é possível perceber que essas regiões, os raios solares, são menos diretos. Por isso o clima é muito frio e há muitas geleiras e pouca vegetação. Certo? Vamos lá para a nossa floresta temperada, página 151. Nós temos dois animais, né? Aqui para observarmos, é o veado vermelho e o urso pardo, né? Nesses lugares onde eles estão, que é a floresta temperada e a taiga, nessas regiões entre os trópicos e os círculos polares, o bioma característico é a floresta temperada. É mais próximo e mais próximos aos polos, a taiga. Nesses lugares os animais precisam suportar a neve e a água gelada. Alguns exemplos de animais que conseguem sobreviver nessas regiões são ursos, raposas, búfalos, veados e águias. Olha aqui esses animais, bem? Agora os animais se adaptam, né? Ao longo do tempo os animais foram se adaptando para suportar os diferentes ambientes do planeta. A raposa do Ártico, por exemplo, aqui ó, raposa do Ártico, nem sempre teve pelos brancos. Mas as raposas brancas sobreviveram aos predadores porque passaram a se camuflar na neve, certo? De modo que seus predadores não as enxergavam. Desse jeito, as raposas de outra cor eram predadas. E as brancas sobreviviam e continuavam a se reproduzindo, assim de outras cores. Hoje, as raposas do Ártico, né, que nem ela aqui, geralmente são brancas e logo dizemos que houve uma adaptação, né, da espécie do ambiente.
Vamos responder agora algumas atividades relacionadas ao que nós acabamos de estudar. Mão na massa. Observe as imagens seguintes, que mostram florestas de lugares bem distantes. Uma é a Áustria e a outra é dos Estados Unidos da América, né? Essas duas imagens aqui. Qual é a relação entre essas duas regiões tão distantes? Escreva as semelhanças que você percebe ao observar os dois ambientes. É praticamente o que a gente vê sobre biomas, né? Biomas não é aquela mesma, onde tem uma característica numa região, pode ter em outra região. Isso significa bioma. Então, vamos colocar aqui, apresentam mais para cima, certo? Apresentam o mesmo bioma. Bioma. Juntar o B, ficar bem mais. O mesmo bioma. Como assim? Vamos colocar aqui as características. As características, como a vegetação. A gente vê a mesma vegetação, clima, as montanhas, né, que tanto tem em uma imagem como tem na outra também, e algo mais que você pôde perceber, tá? Vamos lá para outra. Segunda, a biosfera é o conjunto de todos os biomas do planeta, onde a vida se desenvolve. Na sua opinião, é importante conservar os biomas? Acredito que você também vai colocar aqui sim, não é? Porque sem o bioma, não haverá vida, né? No planeta. Mais além, vamos mais à frente. Complete as lacunas com as palavras do quadro. Quais são as palavras? Frio, saneamento básico, atmosfera e biodiversidade. O ambiente aéreo é onde fica no ar? Atmosfera. Formada pela camada de gases que envolve o planeta, ou é muito importante para a preservação da água e do ambiente. Saneamento básico. Saneamento básico é muito importante para a preservação da água e do meio ambiente. A grande variedade de seres vivos do planeta Terra é chamada de biodiversidade. Os animais que vivem nos polos são adaptados ao frio. Ok? Mais além. Estamos chegando quase no finzinho das nossas aulas, tá certo? Pinte no mapa a seguir as regiões mais quentes. As regiões mais frias, as regiões onde as temperaturas variam bastante. Escolha as cores, pinte a legenda e mãos à obra, certo? Mas você vai seguir a legenda de acordo com as cores que você vai escolher. Você vai pintar com a cor que você escolher. Pode ser o azul, regiões muito quentes. De vermelho, vamos supor, regiões muito frias. E de verde, regiões com temperatura variável, certo? Então, vocês têm 3 tipos de legenda para vocês colocarem aqui nesse mapa. Só que você vai ter que observar. Então, para melhor entender, certo? Compreender aí, você vai precisar do lápis de cor sim, tá certo? Você vai escolher as cores aí que você vai pintar aí as regiões. Como eu havia falado, você vai escolher uma cor para pintar as regiões muito quentes. As regiões muito quentes, eles ficam na linha do Equador, certo? Ó, muito quente, fica bem aqui no meio, naquela linha do Equador, onde
separa os polos, Polo Norte e Polo Sul, ok? Você vai pintar essa região aqui muito quente, na linha do Equador, certo? De uma cor aí. As regiões muito frias são as regiões onde ficam nos polos, certo? No Polo Norte e Polo Sul, certo? Naquela partezinha achatadazinha lá em cima e lá embaixo do seu globo terrestre, tá certo? Então, Polo Norte e Polo Sul são as regiões mais frias, são dois, ó. Bem aqui em cima, Polo Norte e Polo Sul. Você vai utilizar aí uma cor diferente também. Regiões com temperatura variáveis são aquelas regiões que ficam entre a região muito fria, que é o Polo Norte, e entre a linha do Equador, certo? Ó, variável, que não é muito quente, não é muito frio. Então, tá aqui, ó, fica entre a linha do Equador e o Polo Norte. Bem aqui, ó, entre o Polo Sul e a linha do Equador, certo? Só observar esse esquema aí que a tia Edilândia fez, observe e vai fazendo, pintando aí sua região com a cor que você desejar, tá certo? Seguindo mais à frente, qualquer coisa, dê um pausezinho aí no seu vídeo, para poder você pintar direitinho. Porque há animais que vivem em algumas regiões da Terra e não em outras. Todos nós sabemos que nós sobrevivemos ao local, ao ambiente em que a gente se adapta, né? E eu acredito que seja isso aí, devido ao ambiente em que a gente vive. Devido ao ambiente no qual estamos adaptados. Estão, né? Que falam dos animais. Estão adaptados. Que aqui está falando dos animais. Certo? Nós vamos parar por aqui. Nossa atividade de hoje foi até a página 153, ok? Então, eu vou deixar como uma atividade de casa para vocês a leitura, tá bom? Da página 54 até a página 57, tá ok? Que é um novo capítulo, então vocês vão aí fazendo uma leitura já prévia, tá certo? Desse novo capítulo. E posteriormente vocês vão resolver a página 158, tá certo? E na próxima aula que a gente estiver de novo aqui, a tia Edilândia vai fazer uma revisão e vamos dar continuidade às nossas aulas de ciência, tá certo? Até a próxima aula.